Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando no programa Texto e Contexto desse mês uma nova temporada de programas com o tema O Batismo no Espírito Santo. Decidimos falar sobre esse tema nesse mês porque esse ano é um ano especial para nossa denominação. Acabamos de comemorar 90 anos de existência. E porque essa doutrina é uma doutrina muito importante, muito cara para nós promessistas, nós vamos conversar um pouco mais sobre ela nos programas desse mês de fevereiro. Quero convidar você a aproveitar esse momento inicial do nosso programa para compartilhar o programa Texto e Contexto com seus amigos e também com seus familiares. Você deve ter percebido já que nós estamos de cara nova, o canal do YouTube Promessistas Brasil está de cara nova, agora é Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Você que acompanhou a live de comemoração do aniversário da nossa denominação no dia 24 de janeiro, ficou sabendo de toda a grade nova de programações que está no ar, e nós desafiamos você a divulgar essa grade, a acompanhar os programas, a se inscrever no canal Promessistas Brasil TV Viva Promessa e convidar também seus amigos, familiares para se inscrever no nosso canal. É isso, nós vamos então começar nosso programa de hoje e eu quero iniciar então apresentando os nossos convidados. Nós temos a alegria de ter conosco aqui para nos ajudar na discussão desse tema no programa de hoje, pastores Júnior Mendes e o pastor Irgledson. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Obrigado, pastor Eleilton. Um prazer estar aqui com vocês, pastor Galvão. Privilégio estar com os irmãos aqui nesse momento para refletirmos sobre esse assunto tão importante para a gente. É uma alegria, pastor Eleilton, pastor Júnior, estarmos juntos aqui falando de um assunto tão maravilhoso quanto às promessas, a presença, a ação soberana do Espírito Santo. É uma alegria estarmos juntos. Amém. Bom, como nós estávamos comentando, a proposta é a gente conversar um pouco esse mês sobre o batismo no Espírito Santo. Falarmos um pouco sobre essa doutrina. 90 anos atrás, 24 de janeiro de 1932, o pioneiro da nossa denominação foi batizado no Espírito Santo, e essa bênção que ele recebeu foi uma mola propulsora, para o surgimento posterior da nossa denominação. Então, vale a pena conversar sobre essa temática. Durante os programas desse mês, a gente vai estar conversando sobre várias questões ligadas a essa doutrina, mas hoje, especialmente, a proposta é que a gente converse um pouco sobre onde está alicerçada essa promessa do batismo no Espírito Santo. E a gente entende que o alicerce, ou a base dessa doutrina é exatamente o Antigo Testamento. Parece que quando essa promessa se cumpre, ela faz parte de um pano de fundo maior ligado ao Antigo Testamento, e a proposta então do programa de hoje é a gente tentar explorar um pouco essa questão e mostrar essa conexão entre o batismo no Espírito e esse pano de fundo do Antigo Testamento. Eu queria começar com o pastor Júnior Mendes e perguntar para ele, queria que ele comentasse se é isso mesmo, se o Antigo Testamento é um prelúdio indispensável para toda essa conversa e discussão a respeito do batismo no Espírito Santo. Sim, penso que sem dúvida, até porque acho que vale a pena a gente pensar por esse aspecto, olhando para o Novo Testamento como nova aliança. Nessa perspectiva de uma nova aliança, todo o Novo Testamento, na sua produção nos evangelhos, nas cartas, da própria doutrina da salvação e tantos outros aspectos, elas têm todas grande relação com o Antigo Testamento. Porque, obviamente, são sombras, são aspectos que estão se cumprindo, aspectos que são reinterpretados a partir do evento de Jesus e etc. E o Espírito Santo, penso que não foge dessa mesma realidade.
o posicionamento bíblico já está lá, né? A Bíblia, ela guarda essa harmonia, né? E esse processo também de uma revelação progressiva daquilo que a gente vai entendendo mais sobre Deus e sobre o seu plano para a humanidade. Então, é importante para nós, para os irmãos, amigos que estão nos assistindo, essa compreensão, né? Que a gente, nesse primeiro programa, a gente até conversava aqui antes de começar, né? A gente vai dar esse passo dessa base, né? Então, essa base a gente vai encontrar essa estrutura presente no Antigo Testamento que vai se revelando quando chega nos profetas, né? Talvez de um ponto de vista, numa leitura mais direta, alguns irmãos, a gente esperaria talvez começar lá em Joel 2 já, né? Lá nas promessas do Espírito para a nova era que estaria chegando a partir do Messias, né? Mas a gente pode encontrar essa estrutura em Gênesis, nos primeiros versos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo. Antes mesmo da formação da terra, da divisão de águas, de tantos aspectos, o Espírito já está lá. O Espírito é Deus, né? E ele está lá, e ele se apresenta, a palavra que está lá, né? Eu até preguei sobre isso, coincidentemente, nesse final de semana, e eu entrei num site hebraico para tentar dizer exatamente como eles dizem a palavra, né? É o ruach, né? Tem um gutural aqui estranho, né? Eu sei que deve estar muito distante do que um judeu falaria, mas é a ideia do sopro, do fôlego, da essência da vida. Então, o Espírito, desde o início, ele é apresentado para nós ali em Gênesis 6, verso 3, quando o texto ali vai dizer que o Espírito não vai contender, né? Ou não vai habitar, não vai estar presente no homem para sempre, né? E aí se estabelece ali uma média ali de 120 anos para a humanidade, né? Isto é, uma limitação. Por quê? Porque a presença do Espírito, e eu acho que isso é importante, porque lá na frente a gente percebe o Espírito nessa era, nesse processo do avivamento, né? O Espírito que vivifica a igreja e as pessoas, ele já é apresentado como esse princípio essencial da vida. Sem o Espírito não há vida. E aí a gente vai caminhando no Antigo Testamento, a gente vai perceber enquanto esse princípio é o próprio sustentador da vida, né? Então, existe uma ação no Antigo Testamento que a gente até poderia considerar, de certa forma, permanente. Sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito, esse princípio da vida encontra a morte. No povo de Deus, nós vamos perceber também a ação do Espírito de forma específica em algumas pessoas. E aí é uma ênfase que traz uma diferença do antigo para a nova aliança, mas a gente deve chegar lá nesses 3, 4 programas, né? Então lá o que a gente tem? A gente começa a ver ali em Juízes, por exemplo, né? A ideia de alguns juízes, a expressão assim, e o Espírito do Senhor se apossou dele, o Espírito do Senhor passou a agir nele, o Espírito do Senhor encheu a ele. Em Êxodo, nós temos aquele pessoal da área mais artística, né? Que vai fazer as roupas dos sacerdotes, utensílios. Ali eles também são cheios, né? O Espírito Santo vem sobre eles. Então você tem essa percepção também do Espírito Santo daquele que capacita criativamente, capacita, empodera para uma ação específica. Então você percebe, e aí a gente vai vendo no Antigo Testamento essa questão de uma intermitência, né? Assim, o Espírito Santo, ele age em algumas pessoas de maneira especial, mas existe a possibilidade, e a gente percebe essa coisa de o Espírito se apoderando, o Espírito enchendo, né? Esse fôlego, essa essência da vida, mas ele tem essa coisa capacitadora e age na pessoa, mas também parece que o Antigo Testamento deixa claro que o Espírito Santo também pode se retirar
é da pessoa. No Salmo 51, né? Davi vai dizer, depois nesse salmo de confissão, de arrependimento, né? Ele vai dizer: não retires de mim o teu espírito, né? Isso. Ele tem essa preocupação Uhum. de que, diante do seu pecado, ele grandemente usado por Deus, como um rei, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele é grandemente usado, tanto na guerra, quanto em sabedoria nas suas decisões. Só que aqui ele tem um forte temor de perder a presença do Espírito. E talvez isso é uma reminiscência do que ele viu acontecer com o rei anterior a ele, né? 1 Samuel 16,14 diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Uhum. E um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, essa percepção de que Saul, no momento dos seus pecados, dos seus erros, o Espírito do Senhor se retirou dele, Davi tinha essa preocupação, né? Uhum. Então, você percebe no Antigo Testamento essas duas coisas, assim, acho que vão dando base para o que a gente vai encontrar nos profetas e de forma mais ampla nos evangelhos e em Atos. Uhum. O Espírito Santo é essencialmente aquele que oferece vida, e o Espírito Santo é aquele que capacita pessoas para ações especiais. Uhum. Legal, acho que fica claro por essa abordagem que o Espírito Santo sempre esteve ativo e agindo, né? Apesar de nós falarmos de um ministério com algumas nuances diferentes, né, do Espírito na Nova Aliança, mas é muito claro, desde Gênesis, né, desde os primeiros versículos, o Espírito sempre agindo no povo de Deus, né? Sempre esteve agindo na história do povo de Deus. Mas parece que o material do Antigo Testamento aponta para a gente, pastor Irgledson, um momento em que o Espírito Santo seria derramado de maneira mais efusiva sobre todos os crentes, né? Um momento que parece que a ação dele mudaria um pouco o tom, a ênfase, que teria algumas nuances diferentes. Queria que o senhor comentasse um pouco para a gente sobre essas promessas dessa nova era do Espírito, esse Espírito que já vem agindo, né? Mas essa nova era do Espírito que chegaria. Sim, sem dúvida. O Antigo Testamento, ele deixa claro que há um momento histórico que finalmente essa realidade seria mudada. O Espírito Santo, ele seria derramado efusivamente sobre todos os crentes. Está lá em Isaías 32:15, Jeremias 31, capítulo 31, verso 31. As promessas quanto ao futuro também fazia parte de toda essa ação do Espírito Santo na vida de todo o povo de Deus. Não há uma desassociação, porque no movimento pentecostal parece que há uma divisão. Então, assim, é muito enfatizado o dia de Pentecostes e pouco lembrado sobre o ruá, sobre a presença. E aí a gente começa a pensar que o Espírito Santo ele está diretamente ligado à criação do homem. Então, essa associação Espírito Santo e homem começa do Gênesis, vem com essas promessas desse derramar efusivo, fantástico e extraordinário dessa ação soberana sobre o povo de Deus, para que o povo de Deus eles tenham essa habitação, para que eles hajam, para que eles desenvolvam ações soberanas e gloriosas através dessa participação no Antigo Testamento. Porque nós enfatizamos bastante a ação do dom do derramamento no Pentecostes. Mas o Antigo Testamento está cheio de textos que vai falar sobre essas promessas e sobre o ministério futuro também do Espírito Santo. Então é o mesmo Espírito agindo de forma soberana no Antigo Testamento, se revelando através de promessas para o Novo Testamento, onde se complementa o mesmo ministério, a mesma ação, os mesmos atos soberanos de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mais enfaticamente, nas promessas, quando diz:
derramarei sobre vós o meu espírito, lá em Isaías 32:15 e no capítulo 44, versículo 15. Então, é muito claro esse derramar do espírito como promessa no Antigo Testamento. Isso não significa dizer que ele já não esteja atuando como foi enfatizado por nós aqui. Ele já está atuando. Mas esse derramar como promessa, ele está aqui em Isaías 32:15, capítulo 44, verso 15, e nós vamos observar que o Antigo Testamento se encerra com essa esperança em que o Espírito Santo seria derramado sobre todos os crentes para promover regeneração, para promover capacitação e para promover essa habitação permanente. Agora, a gente só vai ter uma situação de ruptura quando há um pecado contra ele, né? E aí agora não seria mais essa ação de retirar o Espírito, de sair o Espírito, mas agora seria uma ação do homem para negar essa ação. Aí sim, aí haveria essa ruptura. Mas essas promessas do Antigo Testamento são extraordinárias para capacitar, para habitar e para permanecer permanentemente no coração das pessoas. Então você percebe uma ação soberana de Deus, considerando o pecado que está em nós, a necessidade desse Espírito Santo em nós. É uma necessidade. Sem ele nós estaríamos completamente perdidos, porque não teríamos condição de fazer algumas coisas. Diz o texto bíblico que ninguém consegue dar nem glória a Deus se não for pelo Espírito. Uhum. E é fantástico isso. E aí me impressiona porque tira do homem toda essa capacitação. Então eu gosto disso porque os mais soberbos e os mais em si mesmados, entendendo que mesmo os dons gloriosos dados pelo Espírito Santo, que capacita todas essas pessoas, humildemente nos comportaremos compreendendo que há uma ação no Antigo Testamento, que há promessas para o Novo Testamento e que há um derramar de uma ação soberana do Espírito Santo. Então, em todos os momentos, o homem é dependente em sua plenitude de uma ação divina. Sem essa ação divina, nós simplesmente não teríamos como nos mover, nem dizer nem glória a Deus. Maravilhoso. É isso. Talvez valha a pena destacar também, nesses textos que o senhor citou, da nova era do Espírito, derramamento do Espírito, né? Talvez uma dessas nuances, né, dessa ação do Espírito da nova aliança que mais se destaca seja essa ligada à habitação perene do Espírito na vida de todo cristão, né? O pastor Júnior comentou do Espírito vindo sobre juízes, vindo sobre reis, né? Parece que tinha algumas classes que ele vinha sobre de maneira mais clara ou mais notória, assim, né? E ainda havia essa possibilidade dele se retirar e voltar, e se retirar e voltar. Agora, na nova aliança, ele vem para ficar, só vai sair no caso da apostasia mesmo, né? Se o cara blasfemar contra ele mesmo. E não é sobre determinadas classes, né? É sobre todo o povo. Então, assim, de fato, essas promessas desse derramamento do Espírito para o futuro devem ter enchido o coração do povo de esperança mesmo. Um novo período se iniciaria. E aí, de novo, eu acho que vale a pena falar da aliança, né? Porque isso está muito ligado ao contexto da aliança, da nova aliança, né? Uhum. Paulo, em 2 Coríntios 3, ele vai dizer que ele foi designado ministro da nova aliança. E como ministro da nova aliança, ele vai dizer assim na sequência, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então ali ele está fazendo uma comparação entre a antiga e a nova aliança. E isso está presente em Ezequiel, por exemplo, quando ele vai dizer que a lei, tábuas de pedra, chegaria o dia dela estar cravada no coração, né? Coração de carne. Uhum. Então, assim, existe essa virada em que esse espírito que vivifica, ele é o princípio também de vida da nova aliança. Uhum. Isto é, a lei, essa relação com Deus, ela já não é mais uma relação
de uma certa distância, seja ela qual for, seja do ponto de vista do texto, da letra, ou seja do ponto de vista também dessa questão de uma vida que pode haver essa retirada do Espírito, mas na possibilidade de que o próprio Espírito habitaria todos aqueles que estivessem dentro da nova aliança, para uma nova mentalidade, para uma capacidade que não vem de nós, vem de Deus, porque ele também vai dizer ali em 2 Coríntios 3 que tal confiança eu tenho diante de Deus por meio de Cristo, e isso não tem nenhum mérito nosso, a nossa capacidade vem de Deus. Então ele tem essa compreensão que o Espírito que vivifica, ligado ali em Ezequiel, é esse princípio da nova aliança que estaria presente. E é o que Joel vai dizer, né? O Espírito seria derramado sobre jovens, velhos, sobre todas as pessoas, né? Então você tem essa clara diferença mesmo de uma aliança para outra. O próprio Jesus, durante o seu ministério terreno, antes da sua morte, ele mencionou essa promessa, né, dessa nova era do Espírito, desse momento em que o Espírito viria. Comenta um pouco para a gente sobre essas falas de Jesus. Tem uma fala em João 14, eu até deixei separado aqui, a partir do verso 16. Jesus diz assim, né? Bom, começamos no verso 15 para ligar com Ezequiel que eu acabei de falar, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Eu acho que esse texto aqui faz um link com a antiga aliança muito interessante, né? Isto é, ele não diz que esse Espírito não é conhecido. Então o Espírito já é conhecido e é interessante a tradução da NVI, porque ele já diz assim, ele vive com vocês. Não é, nesse sentido, não é novo. O Espírito já está presente no Antigo Testamento, já está presente ali com os discípulos, mas ele aponta, o pastor Galvão falou, ele aponta um momento na história, né? Ele estará em vocês. Ele aqui. está com, ele Isso. já está com, mas ele estará em. Isso. Isso aqui é muito interessante. E relacionado ao fato de que Jesus apresenta aqui nesse texto e aqui ao redor, nesses discursos aqui, né? Esses discursos finais de Jesus em João, ele apresenta como outro, né? O outro conselheiro, o outro consolador, né? Tem duas palavras possíveis para outro na língua grega, né? Uma é a ideia de um outro de outro tipo, né? E a outra é a ideia de um outro de uma mesma essência. Da mesma essência. E esse outro é um outro de mesma essência, né? Aqui nesse caso. Então, ele está apontando justamente aquilo, a partir do ministério de Jesus, aquilo que ele está fazendo, que ele vai continuar sendo referência para o processo de salvação, mas aqui ele está apontando, assim, para esse momento em que nós estamos vivendo, da era do Espírito. Glória a Deus. Do Consolador presente, não somente vivendo com, mas vivendo em. E aí, não no mundo todo. Porque o mundo não o conhece. Não conhece. Mas naqueles que Da nova aliança. que estão dentro da nova aliança. Glória a É Deus. muito interessante perceber esse apontamento de Jesus nesses aspectos, né? Ele vai dizer no capítulo 7 de João também, versos 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha que interessante essa declaração. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui, de novo, a ênfase, né? O Espírito já é conhecido, o Espírito tem uma forte atuação no Antigo Testamento, não há um princípio de vida sem o Espírito, o povo de Deus tem a presença do Espírito no Antigo, mas agora você percebe uma ênfase de Jesus e o próprio evangelista interpretando a fala de Jesus, né? Por que Jesus disse que fluirão rios de água viva de dentro da pessoa? Porque o Espírito ainda não fora dado. A partir desse contexto da nova aliança, essa nova era do Espírito, em que o Espírito está o Espírito está dentro de
todo aquele que vive debaixo do sangue do Cordeiro, né? Que entrou na nova aliança. Amém. Graças Glória a Deus. Jesus também, durante o seu ministério, enquanto falava da vinda do Espírito, tem uma expressão que ele usa em Lucas e também em Atos, que é a expressão promessa do Pai. Em algumas vezes, quando ele falou desse novo tempo em que o Espírito viria para estar ele usa a expressão promessa do Pai, né? Aguardem a promessa do Pai. Comenta um pouco mais para a gente, pastor Gleidson, o que exatamente Jesus quis dizer quando ele mencionou essa ideia de promessa do Pai? Além do Antigo Testamento falar sobre essa regeneração, essa habitação daqueles que estavam crendo em Deus, né, e estabelecendo essa nova aliança, ainda pensando naquela ideia da habitação, né? Eu me lembro que naquele texto que fala sobre Cristo, é que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, aquele habitar da plenitude da divindade, lá o termo no original quer dizer que habitava 24 horas permanentemente em Cristo essa plenitude. Então, assim, tem uma correlação com esse habitar agora do Espírito Santo em nós. Ele é um habitar permanente. Então, ele não é mais agora um habitar temporariamente. Como também em Cristo, essa plenitude da divindade agora, ela não era um habitar na hora de um milagre, na hora de uma ressurreição, mas era um habitar permanentemente da plenitude da divindade. E então é fantástico esse pensamento de Deus, né? Que agora o Espírito Santo estaria permanentemente habitando em nós. Então, essa promessa, voltando para a promessa, né? Essa promessa inclui o batismo no Espírito Santo. Essa promessa diz respeito ao batismo no Espírito Santo, que no Pentecostes ela se cumpre integralmente. Agora vai se cumprir no Pentecostes esse derramar do Espírito. Então, todas aquelas profecias do Antigo Testamento que apontavam agora para esse derramamento, o dia de Pentecostes vai ser o ápice do cumprimento das profecias que estavam desse apontando. Grande derramamento do Espírito. Desse grande derramamento agora. Agora seria esse grande derramamento sobre o povo de Deus. Então, o dia de Pentecostes é o marco que se cumpre todas as promessas do Pai, todas as promessas do Antigo Testamento, tudo o que havia sido dito. Agora, o dia de Pentecostes, sim, é uma nova era, é uma nova fase, é um novo momento agora desse derramar. Então, você vai perceber que até o batismo do Senhor Jesus Cristo, né, profetizado lá por João Batista, o próprio Senhor Jesus vai falar sobre essa vinda do Espírito, né, que ainda não havia se cumprido. Então, a partir dali, ele começa a descrever essas promessas do Pai que iria se cumprir no dia de Pentecostes. Então a promessa do Pai diz respeito a todas essas promessas que nós temos no Antigo Testamento sobre o derramamento do Espírito. Sim. Que inclui o batismo, mas é maior, né, digamos assim, do que o batismo. Estão inclusas outras bênçãos, além do batismo, dentro da promessa do Pai, né? Sim, se nós pudéssemos pensar do ponto de vista teológico, seria o ministério do Espírito Santo. E no ministério do Espírito Santo e nas ações do Espírito Santo de Gênesis e Apocalipse, existem as promessas e o derramar no Pentecostes, que também é uma das fases desse ministério, desse todo, dessa ação soberana do Espírito Santo na humanidade desde o Gênesis, desde o Ruá. Sim. Então, o Ruá é o selo do início dessa ação do Espírito Santo. Eu acho que talvez antes do Ruá tem o Pairava. Então, o Pairava já é um sinal dessa ação do Espírito. Depois começa no homem através do Ruá, e aí se estende através das promessas, dessas ações pontuais do Espírito nos reis e do cumprimento do Pentecostes. Então, você tem o ministério do Espírito Santo. Quando ele é derramado, ele é derramado e uma das grandes bênçãos que acontece com esse derramamento é a própria habitação que a gente tem conversado aqui. Ele vem para ficar.
Ele vem para Ele vem ficar. para ficar e para habitar de maneira permanente nos cristãos, né? E aí acontece o batismo, enfim. Mas tem uma outra expressão também que aparece lá no livro de Atos, que é a expressão dom do Espírito Santo. É quando o Espírito foi derramado, Pedro disse para os cristãos lá no Pentecoste que eles estavam recebendo o dom do Espírito. Eu acho que talvez essa seja uma expressão muito importante de ser entendida nesse contexto de tudo que a gente está conversando aqui, né? O que seria esse dom do Espírito Santo que foi dado para os cristãos no Pentecostes? Esse dom tem algum link, alguma amarração com tudo isso que a gente está conversando aqui a respeito do derramamento do Espírito, da promessa do Pai, enfim? Atos 2, nesse sentido, ele é fundamental para essa compreensão, né? Porque é em Atos 2 que nós temos a definitiva, o derramamento do Espírito e definitivamente a compreensão que entramos na era do Espírito. Eu acho que vale a pena voltar em Atos capítulo 1. Antes da gente chegar aqui no capítulo 2, Jesus se encontra ali pela última vez com seus discípulos e a pergunta deles é a seguinte, né? Então é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino na terra. E Jesus aponta para a era do Espírito. Ele fala assim, não compete a vocês saberem dessas coisas, mas agora vocês vão para Jerusalém e aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão testemunhas. De novo, aqui tem muitos aspectos da aliança, porque aponta para essa clareza da nova aliança. O homem, ele é altamente dependente da ação de Jesus por meio do seu Espírito para cumprir a missão. E isso, a salvação, ela, como vai dizer Efésios, não vem de ninguém para que ninguém se glorie, né? É dom de Deus, mas a missão também é um dom de Deus. Sim. A missão também é um dom de Deus. Não dá para se gloriar da missão, porque é um privilégio, na verdade. É um privilégio poder participar da missão. Então, aqui, só que para cumprir a missão, para viver a salvação, para viver todas as bênçãos do reino a partir da nova aliança, fica claro a necessidade do Espírito. E isso vai se cumprir em Atos 2. E aí eu acho que é um tema sensível e importante para a gente pensar aqui, porque acontece, provavelmente deve-se, em algum programa, vai falar exatamente ali do início, Atos 2, né? Acontece o derramamento do Espírito, falam em novas línguas como que de fogo, saem pela cidade e Pedro prega. Ao final da pregação de Pedro, versículo 36 de Atos 2, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Essa ação do Espírito, em Atos 2, sei que não é o nosso tema aqui, mas abrindo um pequeno parênteses, ela sempre aponta para Jesus. A ação do Espírito, ela é cristocêntrica, né? Aquilo que o Espírito Santo está fazendo, está apontando e levando as pessoas para Jesus. Jesus já disse isso em João, o Espírito iria revelar, testificar, e aquilo que eles ainda não entenderam, eles entenderiam e levariam as pessoas para o conhecimento de Cristo. Então ele termina a pregação dele apontando para Jesus. Aí os que ouviram ficam aflitos em seu coração e perguntam a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Então eles estão compungidos. Eles estão impactados pela mensagem do Cristo. E olha o que Pedro responde, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, a gente percebe aqui essa percepção de Pedro. Ele já citou Joel nesse sermão aqui, né? Ele citou Joel no sermão, e essa percepção de que o dom do Espírito, ele é uma promessa para todos os que estavam longe, para todos quantos o Senhor chamar. No chamado, nesse processo do chamado, do despertamento espiritual, ele não se dá sem o Espírito. Então, nessa nova era do Espírito, nesse momento aqui, em Pentecostes, você tem a percepção que o dom do Espírito
refere-se, ele relaciona, ele não, só não tem o termo pai aqui, né? Mas aqui, pois a promessa é para vocês. Essa promessa é a promessa. Promessa do Pai. É a promessa do Pai. Então, o dom do Espírito é a promessa do Pai. E aí aqui, por que eu falei da sensibilidade, né? Porque aqui, talvez, para sair um pouco do campo teológico e ir para o campo do português, né? Talvez aquela figura de linguagem da metonímia, né? Que você pode pegar a parte pelo todo e o todo pela parte, né? Para essa expressão do dom, né? Aqui o que a gente tem é a ideia do presente, né? Daquilo que Deus oferece. E aqui a percepção é que é o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito. Então, o todo, como a gente está tudo em Atos 2, a parte pelo todo, nós temos aqui claramente o batismo no Espírito como o recebimento ali do dom de línguas. Mas o todo é maior. E aí a gente usa a expressão dom intercambiavelmente, né? Mas aqui a expressão, em Pedro, parece que se refere a toda a era do Espírito que agora entrou. As pessoas, todos aqueles que são chamados, eles entram e recebem o próprio Espírito Santo como habitação permanente. Receber o dom do Espírito, então, seria receber o próprio Espírito. O próprio Espírito Santo. O que vai incluir diversas bênçãos desse tempo do Espírito. Mas ele é amplo, agora sim. Todos entraram agora e têm acesso permanente ao Espírito Santo. E que às vezes pode se manifestar o dom de línguas do Pentecostes. Mas ele habita plenamente, né? Uma habitação permanente. A gente poderia dizer que, à luz dessa explicação, então, dessa fala de Pedro, né, que aqueles que creem em Jesus, né, que são batizados, que tiveram seus pecados perdoados, todas essas pessoas, todos os cristãos têm o dom do Espírito. Sim. Eles receberam a pessoa do Espírito, o Espírito habitando neles, né? Então todos têm o dom do Espírito. Nem todos são batizados no Espírito, né? Falarão em línguas, que é uma das manifestações do Espírito em nós. Por meio dos seus dons, é o próprio batismo, né? O batismo no Espírito. Então toda pessoa que é batizada tem o dom do Espírito. Mas nem todos que têm o dom do Espírito serão batizados no Falarão Espírito. em línguas. Enquanto o Espírito Santo, como o próprio Espírito, é muito claro em todo o Novo Testamento, nas cartas, que a igreja, os discípulos, os membros, aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo, eles só estão ligados ao corpo de Cristo por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Como o pastor Galvão disse, não se dá um glória a Deus sem a ação do Espírito. Sem a ação do Espírito. Até para isso, ou simplesmente para isso. Você depende dele. Então essa presença do Espírito, ela é muito marcante. Então esse dom do Espírito, ele é muito amplo, né? Viver, e é com essa base que a gente encontra o batismo no Espírito Santo, né? Que é uma bênção muito importante desse período, mas mesmo na prática, como a gente já disse aqui, né? Nem todos passaram por essa experiência, mas essa é uma experiência que faz parte do dom do Espírito. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Irmãos e irmãs, estamos chegando ao final desse nosso primeiro programa sobre o tema batismo no Espírito. Esse é só o primeiro que nós conversamos aqui sobre o alicerce, né? Tentando entender que todas as promessas do Antigo Testamento estava alicerçado essa ideia da nova era do Espírito e que com essa nova era chega também o batismo no Espírito Santo. Bom, caminhando aqui para o final, eu queria pedir para o pastor Gledson deixar uma palavra para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, diante de tudo aquilo que nós conversamos aqui. E aí, na sequência, pastor Júnior, por gentileza, ore por nós e nos coloque diante de Deus. Eu queria dizer para os nossos irmãos que toda essa ação, todo esse pano de fundo que nós estudamos do Antigo Testamento, ele traz uma base para essa nova relação agora do Espírito Santo com as pessoas, né? Eu fico maravilhado com essa ação do Espírito Santo na mente. Quando aponta para
para Cristo, para transformar essas pessoas, né? Então você vai observar em Efésios 5,18, que vai falar, quero ler aqui para os irmãos, Efésios 5,18, que vai dizer o seguinte, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante essa nova relação com o Espírito Santo agora. O vinho, ele afeta a mente e ele afeta o comportamento. Então o texto está dizendo assim, ó, não se deixe afetar mais a sua mente, o seu comportamento, por essa bebida. Agora você vai fazer o seguinte, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. Então é necessário que o crente, ele se deixe encher pelo Espírito. Ele busque o Espírito. Ele ore por isso. Ele deseje isso. Ele queira isso. Bom, ele agora cheio do Espírito, essa pessoa é a imagem de Cristo, e para refletir o caráter de Cristo, ela será afetada agora por ser cheia do Espírito. E aí, no versículo seguinte, se você observar, versículo 19, vai usar alguns verbos, que é falar, ela é afetada da maneira que ela fala. O que ela vai falar agora? Uma pessoa cheia do Espírito. Olha que coisa linda, irmãos. Ela vai falar salmos. Então afeta a fala dela. Vai afetar a maneira que ela louva. A adoração dela é afetada por ela ser cheia. Ela é uma pessoa que agora louva a Deus. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem gratidão. Ela é uma pessoa grata. Ela é grata pela vida, ela é grata pelos problemas, ela é grata pela dificuldade, ela é grata. Por quê? Porque a percepção de mundo dela agora já não é mais secularizada. Já não é mais afetada por essa cultura e por esses valores e conceitos. Mas essa pessoa cheia do Espírito, ela agora nutre gratidão naturalmente. Gratidão pelos problemas, gratidão pelas dificuldades. Mas isso é inexplicável. Sim, por quê? Porque ela agora é uma pessoa cheia do Espírito. Olha que relação fantástica agora, ela está sendo afetada por isso. E ela ainda é afetada em sujeição, sujeitando-se uns aos outros. Ela agora é uma pessoa humilde, ela se sujeita, ela se submete, mas isso é uma ação do Espírito numa pessoa cheia do Espírito, que ela agora irá refletir o caráter de Cristo. Sim. Então, toda pessoa, olha que coisa linda, toda pessoa cheia do Espírito, que agora fala, que agora louva, que agora nutre gratidão e que agora tem sujeição e é humilde, ela reflete o caráter de Jesus. Então, essa parceria dessa ação do Espírito no ser humano, refletindo o caráter de Jesus, onde ele agora é luz, onde ele agora é sal, e onde essa pessoa que agora está cheia do Espírito, e que pode ser, é lindo, que ela não fala em línguas estranhas, que tem o dom de línguas estranhas, pode ser, mas ela é cheia do Espírito e reflete o caráter. Então as pessoas olham para ela e dizem, ali está uma pessoa que se parece com Cristo no seu pensamento, na sua fala, no seu comportamento. A partir das pessoas que estão comendo 1 quilo de sal com ela dentro de casa. Essa é a pessoa agora que foi impactada. Essa pessoa agora ela tem uma relação diferente com o Espírito. Ela agora tem essa habitação, ela agora é cheia do Espírito, ela agora desenvolve os dons do Espírito, ela agora reflete o Espírito, ela reflete o caráter de Cristo. Então, eu fico fascinado com a palavra, aqui principalmente em Efésios 5,18, sobre essa ação do Espírito e sobre o pastor John Piper trabalha muito essa parte aqui desse refletir do Espírito no caráter, no pensamento, no comportamento, nas ações, na fala. Então, essa pessoa, ela está tão afetada que ela não consegue mais viver de maneira a não ser por essa direção, por essa inclinação, por ela estar cheia do Espírito. E quando ela está vendo, ela está falando coisas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas. Sábado à tarde, visitamos uma irmã ali na igreja de Vila Maria, e ela numa cama já há 2 meses, uma senhora já de alguma idade, e assim, nós visitamos para confortar, nós visitamos para orar, nós visitamos para levantar a esperança, né? E eu e o pastor Gilberto Oliveira sentado ali,
e começamos a ouvir ela falando das coisas de Deus, das coisas gloriosas que o Senhor fez. E a gente percebia uma pessoa, apesar de estar numa cama há 2 meses de uma cirurgia no fêmur, ela cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito, falando com gratidão das coisas que Deus já fez, o quanto ela era feliz, o quanto ela agradecida a Deus, o quanto ela glorificava a Deus por todas as coisas que o Senhor tinha feito na sua vida. Então, é fantástico essa nova relação do ser humano, agora nessa nova aliança com o Espírito Santo, e o quanto sua vida é afetada por essa relação. É lindo de ver. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que a gente pôde viver aqui nesse programa. Pai de amor, nós te louvamos, agradecidos. Obrigado. Agradecido, Senhor, por este estudo e, em especial, Senhor, pela promessa que o Senhor fez e que hoje nos alcança. A promessa do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado. Hoje a gente pôde compreender, Senhor, pôde ser edificado com a compreensão clara de que Teu Espírito Santo é derramado sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo e nos oferece vida. Vida que transforma a nossa mente, vida que transforma as nossas palavras, vida que transforma a nossa relação com as coisas que acontecem ao nosso redor, sejam as boas e alegres, sejam as difíceis e tristes, porque em nós há um coração grato por Glória a meio Deus. do Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, essa experiência dessa irmã que acabamos de ouvir aqui pelo pastor Galvão, que seja a experiência de cada um de nós, por meio do Glórias Teu ao Espírito Teu Santo nome. habitando em nós, nos dando essa capacidade Glória a de não sermos mais movidos pela carne, mas movidos pelo Espírito, Glória não a mais movidos pelas nossas próprias intenções e desejos do nosso coração, mas movidos, Senhor, pela intenção que vem de Ti, pela mentalidade que vem de Glória a Ti, Deus. pelos desejos que o Senhor tem para nós Assim e que seja. nós temos acesso por meio do Teu Santo Espírito. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos. Obrigado, Senhor, por essa compreensão que nós temos recebido à luz da Tua palavra. Senhor Jesus, que não falte, Senhor, esta certeza da habitação do Teu Espírito em nós e que tenhamos mais e mais dele, Senhor, por meio dos Seus dons, por meio da Sua atuação na igreja, para o crescimento, para o avivamento, para o cumprimento da missão, que sejamos capazes, Senhor, e além de capazes, mas sermos gratos mais uma vez pelo privilégio Glória a Deus. de podermos estar participando Amém, Jesus. desse tempo tão glorioso que vive a Tua igreja até a Tua volta, Senhor, no poder Glória a do Deus. Teu Espírito, como temos dito, até a volta de Amém, Jesus. Glória a Fica Deus. com a gente, Senhor, obrigado por esse tempo. No nome e por amor de Jesus eu oro agradecido. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Júnior. Obrigado, pastor Gledson. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos chegando ao final desse primeiro programa, dessa nova temporada do programa Texto e Contexto, em que estamos falando sobre o batismo no Espírito Santo. Na próxima semana, nós continuaremos tratando desse tema. Até lá, continue acompanhando toda a programação do canal Promessistas Brasil TV Viva Promessa. Hoje é só segunda-feira e ainda tem muita coisa boa durante a semana. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.